administrador desse mundo. Ele ganhou um lugar para viver, porque eles eram sem casa até esse ponto, né? Lembra, a gente sabe que os outros mundos também foram tentados, só que ninguém aceitou as ofertas dele. Aí o último que ele tinha era o último que tinha sido criado, que é a nossa Terra. E ele conseguiu, nesse daqui, habitar por aqui por todo esse tempo. Por quê? Por causa desse negócio que ele fez. E a gente fica pensando como é possível. Mas ele não parou de fazer esse negócio, ele continua fazendo isso até hoje, com cada um de nós, ele faz essas ofertas que não valem nada, ele não nos dá nada em troca, a não ser morte, doença, destruição. Ele aparenta, ele promete, mas na verdade ele não dá. O que ele prometeu para Eva? Que ela seria como Deus, sabendo o bem e o mal. Nesse ponto era verdade, porque o bem ela conhecia. Agora eles vieram a conhecer o mal e todas as suas consequências. Então a gente viu esse é o resuminho, né? Aí Deus estabeleceu, Deus fez um outro negócio, que parece ser o pior negócio desse universo. Ele comprou o que já era dele, esse mundo, e ele comprou por um preço infinito. Ele comprou um mundo corrompido, deteriorado, com as pessoas que estavam corrompidas, deterioradas e eram rebeldes, que tinham, como nós vimos ontem, um pendor, uma inclinação para o mal, e que não tinham, muitos de nós não temos nem a vontade de estar com Deus, né? O Espírito Santo precisa nos inspirar para isso. Agora, o que Deus fez? Ele pagou o preço mais caro possível. Ele deu o seu filho. Jesus pagou com a própria vida. Veio aqui, a gente conhece a história da redenção, né? Ele veio aqui, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi rejeitado pela maioria, mas ele comprou de volta o que ele já tinha o direito, porque esse mundo era dele. Adão só era um gerente desse mundo, né? Ele era o administrador, que Deus tinha dado a administração para ele. E agora, Jesus pegou para si o que já era dele, mas nesse ínterim, ele conseguiu dar para nós a esperança e a possibilidade de salvação, de fazermos a escolha, como nós vimos ontem, né? Então, esse é o resuminho, o grande negócio que Satanás fez e o negócio que Jesus fez, que parece o pior negócio do mundo, mas que, por amor, acabou sendo para ele o melhor negócio. Por quê? Porque cada um dos seus filhos que ele resgata, ele tem uma alegria infinita. E por isso ele pede que nós sejamos colaboradores dele nesse processo. E para sermos colaboradores dele nesse processo, a melhor coisa é que nós possamos trazer a confiança das pessoas e o desejo de conhecer a Deus por conhecer a nós mesmos, que é o que a gente sabe que Deus queria, o propósito de Deus, né? Que é que nós reflitamos, nós possamos refletir o seu caráter. Então, isso aqui é o resuminho do que a gente viu ontem, né? Para aqueles que não estiveram e para quem esteve aqui. Então, pensem nesses dois negócios. A queda foi o melhor negócio do ponto de vista de Satanás. E para Adão e Eva e para a humanidade foi o pior negócio possível, porque eles compraram o que eles não precisavam, o que na verdade eles não queriam, por um preço para eles enorme, que foi a própria vida. E não só isso, eles perderam o lar deles, né? Satanás conseguiu que ele era um sem casa, mas eles perderam o jardim maravilhoso deles. E Deus fez isso também por amor, que nos é dito que ali dentro do jardim eles não conseguiriam compreender as lições que eles precisavam aprender agora, porque a natureza, ela refletia perfeitamente a Deus, mas agora eles tinham uma natureza dupla, a natureza do pecado. Então os animais já se rebelaram contra eles, as plantas já não produziam como produziam antes, e nos é dito que ao ver a primeira flor morrer e a primeira folha cair das árvores, eles choraram, Adão e Eva choraram, como nós hoje choramos quando perdemos um filho. Imagine o desespero deles nunca terem visto isso e saber que era culpa deles. Mas então,
depois desse resumo, né, agora eu gostaria de trabalhar com vocês, de conversar com vocês um pouquinho sobre como que a gente, né, qual é o processo dessa educação nossa mesmo, dos nossos filhos, daqueles que estão ao nosso redor, qual que é a fonte dessa educação. E para que a gente sabe que o objetivo dela é restaurar em nós, né, a imagem de Deus, é desenvolver cada aptidão, cada parte da nossa natureza, que é aquele tripé, né, físico, moral e físico, mental e espiritual. E cada um deles está interligado. E Satanás, é claro, quer trabalhar com cada um deles para conseguir o lado contrário. Deus quer que nós melhoremos, que nós desenvolvamos, né, o desenvolvimento de todos esses aspectos, para que a gente possa ter gozo no serviço. Então, eu quero falar um pouquinho, a gente vai abordar um pouquinho a respeito desse gozo no serviço, né, e o que isso traz para nós. Mas, antes, eu só queria pincelar o fato de que a fonte de semelhante educação é apresentada nessas palavras das Escrituras, que estão, alguém que quiser acompanhar, em Colossenses 2:3. Nele, em Deus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Então, Deus encontra-se nessa comunhão que nós possamos ter com Deus, e ao observarmos as coisas da tudo nos é dito, que nós fomos aprender, quer seja uma habilidade, né, quer seja as leis da natureza, as leis das relações sociais, tudo que nós fomos buscar. Você quer aprender mais de história? Então, que seja isso, seja o que for, que nós vamos buscar com o desejo sincero de conhecer a verdade, nós somos colocados, aí a gente tem que ver na história, onde está Deus na história, né? O que Deus, não a história como os homens contam, mas como Deus conta. Quando nós buscamos a verdade em todas as coisas, a nossa mente é colocada em comunhão com a mente divina. E nos é dito o seguinte, que o finito se junta com o infinito. O efeito de tal comunhão sobre o corpo, o espírito e a alma está além de toda estimativa. Encontra-se nesta comunhão a mais elevada educação. É o próprio método de Deus para o desenvolvimento. Então, qual que é o método de Deus para o desenvolvimento? É a comunhão com Ele, através da busca da verdade em todas as coisas que nós estamos lidando. Mas é muito interessante que Deus tem fontes específicas de comunhão. Eu falei para vocês ontem como eu gosto de ler livros, né? Mas tem outras fontes que são muito melhores do que os livros. E Jesus, quando veio aqui, ele passou pelo processo de educação que nós todos precisamos passar. E ele, cada dia mais, como criança, a gente sabe, né, crescendo, ele se desenvolveu para se tornar cada vez mais semelhante e refletir perfeitamente a imagem de Deus para nós. Então, se vocês tiverem o livro e quiserem acompanhar, na página 77 do livro Educação, nos é dito uma coisa muito interessante, porque o propósito que Deus tem para nós, de que nós nos tornemos semelhantes a Ele, e Ele sendo a fonte da educação, nós buscando a verdade em todas as coisas, nós vamos encontrar a Ele, essa comunhão com Deus, né? Agora, diz aqui como Jesus conseguiu a educação dele. Olha só, diz que sua educação, a gente sabe que ele não foi para a escola dos profetas, né? Da escola dos rabinos, que é diferente da escola dos profetas, tá? Mas diz o seguinte, sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu. E essas fontes estão à nossa disposição ainda. E não interessa, o que eu acho maravilhoso em Deus é isso, que não interessa se nós tivermos dinheiro ou se nós não tivermos dinheiro, nós podemos comprar, né? Que Isaías 55 fala o quê? Venham, comprem sem dinheiro, sem preço. Lembram disso? A gente é para comer aquilo que nós vamos comer, aquilo que nós vamos alimentar, o pão, né? E ele fala, pode vir, pode comprar sem preço. E essas fontes de Deus são todas gratuitas. Olha só, sua educação foi adquirida diretamente das fontes indicadas pelo céu. Quais vocês acham que são? São 4 fontes. Alguns talvez já saibam. Quem pode me dizer alguma?
para nós conhecermos a Deus, ele é a fonte de toda a educação, né? Todo o conhecimento. E como que nós podemos? Fala. A Bíblia. A Bíblia, muito bem, a revelação direta que Deus faz de si mesmo, né? Exatamente. Quem que pode pensar em mais alguma coisa? Difícil, né? Quando a gente já falou a Bíblia, o resto fica difícil, né? A natureza. Ah, alguém mais? Quem que falou isso? Eu, Renata. Oi, Renata, tudo bom? Exatamente. Então, essas são duas revelações essenciais. E se a gente parar para pensar, a Bíblia não existia no tempo de Adão e Eva. A Bíblia é o quê? É a palavra de Deus. Agora, Adão e Eva tinham a Bíblia? Não, mas eles tinham a palavra de Deus falada. Cada dia com eles, cada dia que Deus vinha e tinha aquela entrevista com ele tinha a palavra de Deus falada. E nos é dito que na palavra de Deus nós podemos ter uma comunhão tão plena com Deus, que nas suas promessas nós podemos ouvir a Deus falando a nós como se estivéssemos ouvindo a sua voz, porque ele está falando a cada um de nós. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de clamar promessas. Eu aprendi não faz muito tempo com isso, numa época de um estresse muito grande, de uma dificuldade muito grande pela qual eu estava passando, que eu estava clamando a Deus. Eu passava grande parte da noite em oração, pedindo a Deus, suplicando a Ele, e às vezes Ele me respondia com promessas que repetiam exatamente as palavras da minha oração a Ele. Aquilo que eu tinha pedido. Eu não sei como é que Deus é capaz de fazer isso, com esse livro maravilhoso que foi escrito há tanto tempo atrás, e as palavras serviam, ele me levava, às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte, a promessas que eu sabia que era Deus falando comigo, e que acalmava meu coração. Então, essa palavra de Deus é tão viva agora, como era viva nos tempos de Adão e Eva. Como era viva, depois eu fico pensando, mais difícil era para Abraão, Isaac, Jacó, que Deus não falava tão frequentemente com eles, né? Mas eles conheciam, com a memória que eles tinham, eles conheciam toda a história, tanto que Moisés, muito tempo depois, até muito tempo depois do dilúvio, escreveu toda a história do Gênesis. Ele escreveu com perfeição. Por quê? Porque tinha sido passado de pai para filho. Era a palavra de Deus de uma forma oral. E essa é a primeira fonte que nós podemos buscar, né? Porque nós estamos em contato direto. Lembra o método de Deus, que é essa comunhão da nossa mente com a mente de Deus? E não é uma leitura superficial. Nos é dito que nós vamos receber muito mais do conhecimento de Deus, se nós não lermos superficialmente. Em vez de ler um capítulo inteiro, o Espírito de Profecia nos diz, aqui no livro Educação mesmo, diz o seguinte, que se nós pegarmos um versículo e estudarmos aquele versículo, até entendermos o que Deus tem para nós ali dentro, qual é a promessa, qual é o pedido, qual é o ensino que ele tem para nós vamos nos aprofundar de uma tal maneira, sempre com o pedido do Espírito Santo, né? Nunca abrindo a Bíblia sem pedir o Espírito Santo, Deus vai falar ao nosso coração. E nós vamos ter o entendimento que outros tiveram há muito tempo atrás, que Daniel pôde ter, que José pôde ter, que todos aqueles fiéis a Deus puderam ter. E nós sabemos que está vindo o tempo que nós vamos depender da palavra de Deus completamente, porque os nossos sentidos não vão ser contrários, as coisas que nós virmos, os milagres, né, que forem feitos, vão ser contrários à palavra de Deus. E se nós não tivermos essa palavra no coração, nós não vamos poder ter a certeza do que é certo e do que é errado. E nós precisamos disso. Mas mais do que isso, a palavra de Deus nos dá essa comunhão, é a fonte de conhecimento e a fonte de desenvolvimento. Lembra que a gente tinha visto que nessa comunhão da mente finita com a infinita, existe um mais alto desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? Fala ali, não sei se vocês lembram, né? Do corpo, da mente e do corpo, da mente e do espírito.
Não é só a parte espiritual, é a nossa mente que está desenvolvendo. E aqui eu queria introduzir para vocês uma história que eu gosto muito de contar, porque eu acho maravilhosa. Teve um aluno na escola Andrews, na faculdade, na Universidade Andrews, que tinha ouvido uma palestra onde o professor citava um texto do Espírito de Profecia, em que diz que a Bíblia, não existe nada que foi designado para desenvolver a nossa mente, a nossa inteligência, tanto quanto a palavra de Deus. E esse rapaz ouviu, e ele queria muito ser pastor. Aí ele foi para Andrews, e ele foi a primeira pessoa que ele foi procurar, esse professor de lá. E ele falou com esse professor, que também era psicólogo, falou, eu ouvi o senhor falando isso, que a Bíblia desenvolve a inteligência. O senhor acredita mesmo nisso? Claro, diz ele. Então, eu quero falar uma coisa para o senhor. Eu não tenho muita inteligência. Eu tive muita dificuldade para conseguir terminar o terceiro grau, como é que chama? Ensino médio, né? Muita dificuldade para terminar o ensino médio. Mas eu gostaria muito de fazer teologia, mas eu sei que eu não tenho condições. O senhor me ajuda? O senhor acha que é possível? Se for, eu vou estudar aqui. Ele falou, eu tenho certeza que é possível. Olha a fé, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E esse professor era um estudioso da palavra de Deus, tanto a palavra de Deus na Bíblia, quanto a palavra que Deus deu a seu profeta, mais tarde. E o que ele fez? Ele fez um teste de inteligência com aquele moço. E vocês sabem que a média é o 100, acima de 100 a 110. Esse moço estava abaixo da média. Ele não estava nem na parte do normal, ele estava abaixo do normal. E aí eles fizeram um plano de estudo da Bíblia, em que ele ia estudar os temas, um verso aqui, um verso ali, estudar diariamente, e ele ia memorizar a Bíblia. E ele começou a fazer isso, tinha os encontros com o professor. E eu vou acelerar um pouquinho a história, para resumir, conforme ele foi progredindo no estudo da Bíblia, dedicando realmente tempo a cada dia e estudando, não só lendo superficialmente, mas estudando, ele começou a sentir que as matérias estavam mais fáceis. Eles fizeram um teste de QI, ele já estava acima, já estava na média do normal, na parte de cima. Com mais algum tempo, ele não fazia as reuniões tão próximas com o professor mais, mas resumindo, ele acabou aumentando o QI em mais de 25 pontos, que é uma coisa que normalmente não se vê. Isso é um aumento muito grande, ele ficou acima do normal. E ele conseguiu não só terminar a faculdade, como fazer as classes especiais, que era somente para os alunos, as mais difíceis para os alunos mais avançados, e ele saiu como um dos melhores alunos daquela universidade. Por quê? Porque ele aprendeu, acima de tudo, a estudar a palavra de Deus. Então, essa é uma das fontes indicadas por Deus. Mas ele tem mais uma outra revelação que eu gostaria de falar com vocês, que é a natureza, que alguém falou aqui, né? A Renata falou aqui. A natureza é a obra de Deus. Quando a gente pensa num artista, eu não sei quantos de vocês que já viram quadros de artistas diferentes, né? A gente certamente já viu a Mona Lisa, ou já vimos outros tipos. A gente pode não entender muito de arte, mas dependendo da técnica que o artista usa, ou do estilo dele, é fácil dele ser reconhecido. E a mesma coisa acontece se você pode reconhecer não só a técnica, mas dependendo das cores que ele usa, você sabe se ele é uma pessoa mais alegre, você sabe se ele é uma pessoa mais deprimida. Muita coisa se revela através da arte visual. Na verdade, as artes, elas revelam o coração das pessoas. E, por isso, nós sabemos que a obra que Deus criou, a sua natureza, ela revela o seu caráter. É claro que hoje ela está misturada com o caráter do pecado, né? Tem a morte, tem os venenos, tem muita coisa, mas mesmo com isso, Deus revela o seu plano. Quando as árvores começam no inverno, né, pelo menos em alguns lugares mais frios, quando elas vão perdendo as folhas, quando elas parece que estão mortas, depois quando chega a primavera, elas se renovam, elas trazem nova vida. Assim somos nós, que nós podemos perder, né, vamos passando pelas estações da vida até chegar no inverno, que é a última, e podemos morrer, ou pelo menos parecer que morrer, mas Jesus chama de quê? Chama de um sono.
um sono do qual nós vamos ser ressuscitados. Mas para isso, e foi por isso que Deus colocou Adão e Eva num jardim, porque ali ele podia estar em contato com as obras de Deus e ver as suas maravilhas, sentir o seu amor e ser fortalecido na sua mente ao estudar as leis de Deus, mas também no seu físico e no seu espiritual. E agora eu quero passar para vocês uma coisa muito interessante. Vocês já ouviram falar do banho de floresta? Eu acho que não, né? Essa é uma atividade japonesa. O que acontece? O Japão, não sei se vocês sabem, mas é um país muito pequeno, então com uma população grande. Então eles estão todo mundo muito perto, as cidades são muito grandes, né? E o que acontece? Acontece que o barulho da cidade, as muitas imagens diferentes e artificiais, só isso, e estarmos tão perto de tanta gente o tempo todo, isso traz um estresse natural para a gente, que é um estresse que não é natural no sentido que naturalmente se nos estressa, né? Embora a gente fale assim, eu já me acostumei. Minha mãe mora em frente a uma avenida muito movimentada em São Paulo, e o barulho é ensurdecedor. Quando eu vou lá, eu tenho que colocar coisa no ouvido, aquele que o pessoal usa quando está usando as máquinas, porque é muito barulhento. Mas a minha mãe fala assim, eu já me acostumei. Mas os estudos mostram que mesmo depois que nós nos acostumamos, ele ainda vai causando aquele desgaste, né? Então as pessoas na cidade, elas são mais nervosas, elas são mais irritadas. Só que a natureza, os sons da natureza fazem exatamente o contrário. O som dos passarinhos, os grilos, né? De noite quando você ouve os insetos, mesmo o barulho do vento nas folhas, todas essas coisas foram feitas para fazer o contrário. E elas fazem. E aí que vem o banho de floresta que eu estava falando para vocês. As pessoas estão pagando para tomar banho de floresta. O que elas fazem? Elas vão para um lugar, para uma floresta, pode ser uma floresta, pode ser um campo, mas ficou sendo chamado banho de floresta, né? E por alguns dias, elas passam acho que 3 dias, elas não levam, não usam tecnologia, mas elas ficam imersas nessa floresta, ou nessa região, né, natural. E o que acontece? Todos os marcadores de estresse deles desaparecem. O coração passa a bater normal, a pressão alta abaixa, o cortisol, né, que mede estresse, tudo abaixa. E o que muda e o que acontece é que todos os hormônios, os neurotransmissores, tudo aquilo dentro do nosso corpo, né, que nos faz ficar calmos, felizes, sentirmos paz, todos esses aumentam. E eles descobriram o seguinte, que mesmo 15 minutos que se passe sem telinha, né? Porque se você está com a telinha, você está em outro mundo. 15 minutos que a gente passa num ambiente assim, o nosso corpo e a nossa mente, o nosso espírito, eles se acalmam e eles passam a reagir melhor a todas as coisas. Então, esse ambiente que se nós estivermos, né, a natureza, nós vamos conhecer melhor a Deus, que é o nosso intelecto, porque Deus fala conosco através da natureza. Quando eu comecei a ficar mais tempo lá fora, porque eu sou, assim, galinha presa, né? Eu nasci na cidade, cresci na cidade, vim para o campo, porque eu conhecia a mensagem, né, de que nós devemos sair da cidade, e depois de muitos anos tentando, a gente conseguiu sair, mas ainda assim foi difícil de sair de dentro de casa e aprender. Aí eu vi que Jesus estudava lá fora, eu comecei a estudar lá fora e aprendi a ouvir a voz de Deus nos passarinhos, pensar, puxa vida, todo esse tempo, todos esses séculos, esses milênios, o Desejar de Todas as Nações nos diz que os passarinhos louvam a Deus e trazem uma mensagem dele, né? E nos fazem sentir melhor também. Mas todos esses séculos, e ela diz o seguinte, que Satanás teria destruído todos os pássaros se Deus não tivesse impedido, se não Deus não tivesse guardado os pássaros. Então, aquilo que Jesus falou, que nem um pardalzinho cai, né? Se Deus guarda o pardalzinho, quanto mais a gente. Essa mensagem ficou muito forte no meu coração, depois de ver os passarinhos tão pequenininhos cantando, tão frágeis, e pensar que Deus os preservou para ser uma mensagem para nós, e para nos trazer a sua alegria. Então, isso daí,
já vimos a natureza, vimos a questão da palavra de Deus, né? E o que nós estamos falando? Nós estamos falando daquilo que vai nos dar exatamente o que Deus quer, o ensino que Deus quer que nós tenhamos para alcançarmos aquele propósito dele, que é o quê? Termos saúde física, mental, espiritual, desenvolver mais e mais a cada dia e refletirmos a sua imagem. Por quê? Nós vamos ter mais paz, nós vamos dormir mais tranquilos, se a gente tem esse banho, né? Quando nós estamos lá fora na natureza, não só é o visual da natureza, mas, pena que a gente não tem tempo para falar, mas a gente tem o quê? A gente tem o sol, que é um dos remédios naturais, se vocês se lembram bem, a gente tem o ar puro, que as árvores e as plantas, elas soltam o ar que a gente tem, não é só puro de poluição, mas ela solta químicos que elas atuam no nosso corpo e elas nos trazem calma, bem-estar e saúde. Elas trazem saúde para os pulmões, elas trazem saúde para a parte do nosso intestino. Então, física, mental e espiritualmente, Deus está nos restituindo a saúde. Ele está restaurando em nós tudo aquilo que nós perdemos. Então, assim, você pode morar na cidade, não ter não estar morando no campo, mas a gente pode procurar estar mais tempo junto à natureza, nos deslocarmos, ir para um parque, né, se a gente puder, nas férias, em vez da gente ir para uma cidade, a gente ir para algum lugar que tenha mais natureza, ou num feriado, se a gente puder fazer isso também, ou mesmo no nosso lugarzinho pequenininho, a gente pode começar a cultivar plantas. A senhora White fala que nós deveríamos ter flores e cultivar, porque trabalhando com a natureza, nós somos transformados por ela também. Então, procure, nem que seja num vaso, né, nem que seja no quintal. Você fala assim, mas eu não tenho quintal, eu moro num apartamento. Eu tenho uma amiga muito querida, que quando ela ouviu essa mensagem, quando nós começamos a conversar, ela resolveu que ela ia usar o apartamento dela e ia cultivar plantas. O que ela fez? Ela pegou canos grossos de vinil, né, e cortou de comprido os canos, aí ela colocou terra, comprou terra, colocou terra, e ela começou a plantar sementes e mudinhas. Ela mostrou um dia, ela me mandou uma foto dela comendo salada com tomate, com verduras, com temperinhos, tudo da varandinha dela, que era minúscula, que eu conhecia que era minúscula. E que alegria ela teve nessa questão de plantar, de mexer com a terra. Existe saúde ao mexermos com a terra. E se você tiver só uma areazinha, vá lá naquele lugar fazer o seu culto. Coloca os seus pés no chão, essa é outra coisa, né? Os nossos pés têm 200 mil receptores nervosos. E quando a gente coloca os pés na terra, nós estamos descarregando muito da eletricidade, da parte eletromagnética que a gente vai desenvolvendo, né, nessa vida louca que a gente tem, que também acalma. Então, as mãos na terra, os nossos pés na terra vão acalmar. E quando nós virmos aquelas plantinhas que a gente plantou e que Deus, né, trouxe vida, e estivermos procurando conhecer a Deus através disso, nos comunicando com Deus, nós vamos estar tendo saúde física, mental e espiritual. A educação divina. Agora, os outros dois compêndios divinos, né? Um deles são as experiências da vida, e a gente pode falar disso depois, né? Cada experiência da nossa vida, cada experiência pela qual nós passamos, não interessa o que elas sejam, boas ou más, elas podem ser nossas professoras. Eu sei que hoje nós temos, assim, uma tendência muito grande de achar que todas as experiências negativas pelas quais nós passamos vão nos fazer doentes, vão nos fazer deprimidos, são traumas que nós passamos. E é verdade, nós passamos por podemos passar por experiências que são muito negativas. Mas, mesmo essas experiências, o problema não está, eles descobriram que o problema não está na experiência em si, mas como nós reagimos às experiências. E eu fico vendo na Bíblia, né? A gente fica achando assim que nós dependemos de outras pessoas, que nós precisamos ir para especialista disso, especialista daquilo, para nos trazer paz, para que a gente possa ser consertado como um vaso quebrado, né? Embora tenha aquele hino que eu gosto demais, um vaso novo, né? Queremos que Deus nos quebre e nos faça de novo.
Mas quando a gente olha para a Bíblia, e nós vemos as experiências da vida de muitos deles, né, e de alguns em especial, que traumas que eles sofreram. Se a gente pensar na vida de José, que era um filho tão amado do seu pai, aos 17 anos, tão novo, né? Além de já ter experiências não tão boas com os irmãos dele, mas aos 17 anos, ele foi ameaçado de morte pelos próprios irmãos. Ele foi vendido por eles. Imagina só, como escravo. Nós conhecemos a história. Ele foi levado para um lugar que era um lugar completamente pagão, separado do pai, separado da família, separado do país, do lugar onde ele vivia, saiu do campo, foi viver na cidade, uma língua nova. Que trauma terrível que esse jovem passou. Mas nos é dito que no caminho ainda para ir para lá, ele resolveu dedicar a vida dele totalmente a Deus. Independente de todas as dificuldades que ele passou, ele saiu, o que a gente chama, o que hoje se chama na ciência, né, ele teve resiliência. Ele criou forças das experiências negativas de vida que ele teve. E ele se decidiu que ele ia receber tudo que viesse como sendo algo vindo das mãos de Deus. Tem coisas que é muito difícil a gente aceitar assim, né? Mas foi a ideia dele, o espírito de profecia nos revela claramente no Patriarcas e Profeta, que ele decidiu que tudo o que viesse, como Deus estava cuidando dele, ele tinha entregado a sua vida completamente a Deus, ele decidiu que ele ia receber tudo como vindo das mãos de Deus. Agora imagine, ele fez o melhor de si. Ele se tornou, né, aquele, não só o mordomo da casa de Faraó, como a gente falou ontem, do chefe da guarda de Faraó, mas de todas as suas posses. Ele fazia o melhor a tudo que lhe vinha nas mãos. Excelência que a gente tinha visto, né, na escada de Pedro. Mas mais do que isso, fazendo todo o seu melhor, o que ele recebeu? Ele recebeu aquela traição, né? No sentido de que ele foi acusado falsamente. Nos é dito assim que a gente sabe que o chefe dele sabia que não era verdade, porque no Egito, se você fosse para a prisão, você não ficava muito tempo. A gente viu aqueles dois, né, que trabalhavam, o copeiro e o padeiro, que trabalhavam para o rei, eles não ficavam muito tempo. O que acontecia? A prisão era até eles fazerem as investigações, e dali você ia ou para morrer, ou se fosse inocente, restituído ao seu lugar original. Então, ele ficar todo aquele tempo ali, é porque o patrão dele sabia que, na verdade, ele não devia. E aí nos é dito o seguinte, que quando ele chegou na prisão, o que ele fez? Ele não ficou pensando em tudo de ruim que aconteceu para ele, ele não ficou sofrendo e trabalhando seus sentimentos, pensando em todo o mal que tinha acontecido. Ele decidiu, o Patriarca dos Profetas nos diz, que ele não ia fazer isso. Pelo contrário, ele começou a procurar trabalho para fazer. E aí a gente vai para o quarto e última das fontes indicadas pelo céu, que é trabalho útil. Então, resumindo aqui a questão das experiências da vida, né? Eu falei das negativas, mas a gente tem muitas que são positivas. E não são só as grandes experiências que a gente passa, os traumas, né? E que muitos, que Freud, que era o que começou com a questão da psicologia mais em si, né? Da psicoanálise, que ele achava que tudo era conversando e trazendo todos os sentimentos negativos, trazendo todas as experiências negativas, e que essas experiências tinham formado, que são as que nos formam. Mas o Freud era um problema, né? Ele usava psicotrópicos, ele usava drogas, ele tinha uma vida muito não próxima às coisas de Deus, digamos assim. Mas o que aconteceu? Ele deu origem a todo um sistema de ver que nós devemos estar voltados para os nossos próprios sentimentos, voltados para nós mesmos, e devemos estar procurando, né, as pessoas para abrirmos o nosso coração, para fazermos como se fosse um confessionário, né? Quando, na verdade, nós sabemos que nós não somos para ficar voltados para nós mesmos. O nosso objetivo deve ser olhar para Deus, ter fé no cuidado de Deus sobre a nossa vida e trabalhar, servir a Deus e servir ao próximo. Com
essa receita, né? Com esse jeito, nós conseguiríamos vencer muito mais do que se vence hoje. Porque, olha só, e hoje já se tem estudos que mostram que o mexer nas feridas emocionais, digamos assim, do passado, elas fazem com que a gente reviva e seja retraumatizado, tá? Isso aqui é só um bônus naquilo que a gente está conversando hoje. Por quê? Porque nós estamos voltando a pensar, e quando a gente pensa, o nosso cérebro não faz distinção naquilo que está acontecendo e naquilo que nós estamos pensando ou que estamos vendo que não é verdade. O nosso lóbulo frontal faz essa diferença, mas o restante reage ao que nós estamos vendo ou que nós estamos pensando. E você e eu sabemos disso. Por quê? Porque nós sentimos medo quando nós começamos a pensar em situações perigosas, quando nós começamos a pensar em situações que nós passamos, o nosso coração começa a bater mais rápido, e às vezes nós ficamos tristes ou com medo para o resto do dia. E esse medo, né, dia a dia que a gente vai tendo, o que acontece? Ele leva à ansiedade. Então, nós estamos com os nossos próprios pensamentos e com as coisas que nós estamos focando, nós estamos trazendo doenças para nós, doenças mentais que vão afetar também o nosso corpo. Qual que é o antídoto para isso? É a fé, né? E em Filipenses 4, se eu não me engano, 4 e 4, 5, diz o seguinte: não estejais ansiosos por coisa alguma. Olha que coisa linda. Tem traduções diferentes, né? Mas a minha tradução diz o seguinte: não estejais ansiosos por coisa alguma. Mas, e eu decorei em inglês, agora tem que traduzir na minha mente, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, levai a Deus com as suas preces, né? Os seus pedidos com ações de graças. E Deus vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a paz de Deus, que surpassa todo entendimento, vai manter o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, aí está o quê? Nas experiências da vida está o segredo para que a gente não tenha ansiedade. É a fé, que é um dos remédios, né? Também para o nosso corpo, assim como para a nossa mente. É a fé em Deus. E olha só que interessante, quando se olha para as gerações que passaram pela Primeira Guerra Mundial, que passaram pela Segunda Guerra Mundial, que passaram por traumas terríveis, né? Os homens que foram e que voltaram de lá, essas gerações não eram gerações que tinham nem uma fração do que nós temos de ansiedade e de depressão hoje. Então, o que está acontecendo? Hoje nós vivemos uma situação, apesar das dificuldades, nós não vivemos em guerra, né? Nós não vivemos em situação de fome. E mesmo assim, nos lugares onde existe mais abundância, como os Estados Unidos, como a Europa, né, e mesmo no Brasil, que a gente também tem, muitos de nós passamos por situações difíceis, mas temos o que comer a cada dia, ainda assim a ansiedade, a depressão e tantas outras coisas estão maiores do que naqueles tempos de tanta aprovação, mesmo no tempo da Grande Depressão, né? Por que isso? Não é o problema que nós estamos enfrentando, mas a maneira como nós encaramos os problemas. E se nós acreditamos naquele Deus que está cuidando de nós e que diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Traz a mim, através das suas preces, dos seus pedidos, mas sempre com quê? E aí aquele grande segredo, com ação de graças. A gratidão faz com que a gente olhe para as bênçãos. E o que nos é dito? No Espírito de Profecia diz o seguinte, uma frase muito conhecida: não temos nada que temer quanto ao futuro, a menos que o quê? Que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Se nós olhamos para o nosso passado, vendo a mão de Deus, independente de tudo que nós possamos ter sofrido, independente das perdas, ver como Deus nos conduziu e nos trouxe aonde nós estamos hoje, onde tudo que Ele nos deu, o conhecimento dele mesmo,
Se nós olharmos para isso, nosso coração vai estar transbordando de gratidão. E nessa gratidão, nesse reconhecimento, aumenta a nossa fé e nos dá saúde no presente e nos tira a ansiedade com relação ao futuro. Porque Deus tem o mundo inteiro nas suas mãos. Quanto mais a nós, não é verdade? E agora, então, experiências da vida. Não só isso, mas em cada detalhe, Jesus encontrava, as parábolas de Jesus são com as experiências diárias da vida. Se vocês virem Jesus falando do quê? A mulher, quando pega a massa e coloca o fermento, né? Então, na experiência, naquilo, ele estava vendo o reino dos céus. Na perda de uma moeda, em tudo, no semeador lançando a semente, em tudo que estava em volta. Jesus não veio com aquelas parábolas assim, na hora. O que ele fazia? Ele estava observando. Em tudo que ele estava vendo, ele estava na sua mente conectada com Deus. Ele estava tirando lições de vida e lições espirituais. E assim ele foi ficando cada vez mais sábio. Ele crescia em estatura, que é o físico, né? Em sabedoria, que é o mental, e em graça, que é o espiritual, para com Deus e os homens. E depois ele pôde ser o exemplo que ia refletir a imagem de Deus tão bem, que elevou a humanidade. Ele fez isso na sua humanidade. Ele, como homem, ele aprendeu, ele cresceu e ele dirigiu a sua mente para as coisas de Deus. Então, de novo, quais são as 4 fontes? Nós falamos de 3 hoje. Nós falamos das fontes indicadas por Deus, pelo céu, né? Que é a Bíblia, a primeira que foi falada, a Bíblia, a revelação de Deus, né? No nosso caso, nós somos privilegiados de ter não só a Bíblia, mas de termos a sua revelação em muitos outros livros, né? Através da pena inspirada. Então, aqueles que acreditam no dom profético que Deus tão bondosamente nos deu para esses tempos difíceis, nós temos tanto para aprender. E as experiências da vida. Cada uma, a do dia a dia. O que eu posso aprender com isso? Eu estou varrendo lá fora e estou vendo que aonde tem um mato, as folhas vão se acumulando em volta, o mato que nasce no meio da calçada, né? As folhas vão se acumulando em volta e mais coisa vai vindo e vai ficando um lugar que cresce mato, que cresce, a sujeira vai se juntando lá. Então, a senhora White fala o seguinte, quando nós varremos a casa, nós devemos cuidar com os cantinhos, com os detalhes, porque ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso, nós estamos limpando os cantos da nossa mente para não sobrar nada de ruim lá dentro. Não é maravilhoso? Eu fico encantada quando eu vejo isso. Alguém queria falar alguma coisa? Alguém levantou a mão? Impressão minha. Tá bom. Então, veja só. Cada detalhe da vida. E essa daí era uma outra coisa que depois a gente vai comentar, né? As coisas, as 3 partes da nossa natureza, e elas se correspondem às coisas externas. E como nós nos relacionamos com essas coisas externas, elas são para estar em harmonia. Harmonia, os 3 pontos, né? Desenvolver harmoniosamente, e o nosso ambiente. Então, a organização, por exemplo, do nosso ambiente, ela nos ajuda a organizar a mente. Um ambiente desorganizado desorganiza a nossa mente. E amanhã a gente vai falar de um tema muito interessante, que é o tema da força de vontade ou do livre-arbítrio, o poder de decisão. E como a nossa saúde, a nossa alimentação e o ambiente ao nosso redor e a nossa religião ou não vai influenciar para aumentar ou diminuir o nosso poder de decisão, ou seja, o nosso livre-arbítrio, e o nosso autocontrole ao mesmo tempo, né? Que faz parte daquela escada que a gente sabe. A gente sabe que a temperança, mas também tem uma que é autocontrole, que vai nos levar a ter o domínio sobre a nossa inclinação para o mal, o nosso pendor para o mal. E o último, meu tempo está acabando, né? E o último que nós temos aqui é o trabalho útil. E nesse sentido, eu queria falar com vocês, eu até tenho um material que depois eu vou mandar para a Daniele, e ela pode passar para vocês. É bem pequenininho. Mas o que foi descoberto? Foi descoberto, nós estamos falando de depressão, né? Eu já vou aproveitar esse gancho assim também. Foi descoberto
que ao nós trabalharmos, esse trabalho útil, né, é um trabalho que produz resultado e, de preferência, é um trabalho que seja braçal. Braçal no sentido de ser com as mãos. Então, se você está varrendo a casa, se você está cortando a grama, se você está lavando a louça, né, esses são trabalhos úteis. E a senhora White fala que o plano original que Deus nos deu foi para ser cultivadores de terra e guarda dos rebanhos. E aqueles que se continuaram seguindo isso e viviam no campo e faziam isso, eles preservaram muito melhor a sua relação com Deus e a sua comunhão com Deus do que aqueles que se reuniram nas cidades e acabaram levando para uma outra linha, né? Mas com relação ao trabalho útil, olha só o que eles descobriram. Eles descobriram que quando nós trabalhamos com as mãos, e as mãos, olha, as nossas mãos, elas ocupam 1/3 da região do nosso cérebro responsável pelo movimento. O movimento de andar, o movimento de falar, né? Mas 1/3 desse, olha, 30%, é muita coisa, né? 33% é dedicado às mãos. Então, ela tem uma relação com o cérebro muito grande. E eles descobriram que o trabalho que se faz com as mãos, ele trabalha em 3 regiões específicas do cérebro. Ele trabalha na região de prazer, o núcleo de prazer, ele trabalha na região de movimento, que eu acabei de explicar para vocês, e ele usa também a região do lóbulo frontal, né, que é o que eles chamam a parte específica, que é o córtex pré-frontal. Essa parte do nosso cérebro é a parte através da qual Deus se comunica conosco. E essa é a parte que nós fazemos as decisões, que nós fazemos os nossos julgamentos, o que é certo, o que é errado. Esse daqui é o trono do domínio assim que Deus deu para o nosso corpo, para a nossa mente. Essa parte é a parte racional, não só de você entender como as coisas funcionam, mas mais do que isso, eles chamam de parte executiva, é como se fosse o presidente de uma companhia, né, que tem que tomar as decisões, que tem que pensar no futuro, que tem que fazer, ver o que está certo, o que está errado, e o trabalho com as mãos nos leva, fazermos coisas com as mãos, nos levam a parar e pensar para a gente poder planejar o que nós estamos fazendo. E como ele parte essas três coisas, né, que é a parte de prazer, que ela atua na parte de prazer, na parte motora e na parte do lóbulo frontal, ela faz um circuito que nos dá prazer e que depois, quando você acaba, a gente tinha até falado, acho que eu já comentei com vocês, né, que quando nós terminamos uma tarefa, a gente tem muito prazer em contemplar, o mesmo prazer que Deus teve quando ele terminou o mundo. E isso, a ciência agora chegou a essa mesma conclusão, que quando nós fazemos coisas com as nossas mãos, não é só, não vale a questão de pegar o telefone, né, e fazer isso aqui. Esse datilografar não funciona, mas quando nós usamos a nossa mão, quando nós estamos fazendo tricô, crochê, quando a gente está lavando a louça, varrendo a casa, limpando o carro, né, todas essas coisas, ela está fazendo uma conexão com o nosso cérebro que nos dá alegria e é como se ela fosse um antídoto para a depressão. Então, e é interessante, né, que quem está deprimido não quer fazer nada, ele quer deitar, não quer ver a luz, e são todas coisas que ajudam para que acabe com a depressão. O que é? Mexer com as mãos, fazer algum trabalho, costurar, plantar, fazer tricô, limpar a casa, tudo isso, quando a gente faz, que gostoso quando a gente deixa a casa em ordem, né? Nós estamos deixando o nosso cérebro em ordem e nós temos, aí a gente vê, Deus nos deu naturalmente o gozo no serviço. Quando a gente faz aquela comidinha gostosa para a família, né? Quando o pessoal fala assim, é cozinheiro de fogão, como se o trabalho em casa não fosse um trabalho de excelência, um trabalho que dá saúde para a família e que alegra, né? Alegra a nós e alegra aos outros. Então, nessas 4 fontes indicadas pelo céu, Deus educa o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Desenvolve, não só educa, ele desenvolve. Se em tudo que nós estivermos fazendo, nós estivermos em conexão com Deus. Agora, se o nosso telefone estiver ligado, a gente não vai conseguir nem planejar. E eu estou falando por experiência, tá, pessoal? Já estou acabando. Eu estou falando por experiência, porque
eu pensava assim, não, eu quero aproveitar o tempo enquanto eu estou fazendo o trabalho da casa para ouvir um documentário, ou para estudar alguma coisa de ciências, ou para ouvir um sermão. E eu achava que eu estava ganhando tempo, porque eu estou fazendo essas coisas e estou fazendo aquilo. Mas aos poucos eu fui descobrindo duas coisas, que fazendo isso, eu não conseguia, meu cérebro não estava desocupado o suficiente para planejar as coisas que eu estava fazendo, para fazer da melhor maneira possível. E eu estava sendo distraída e perdendo tempo. Então, meu trabalho levava mais tempo para ser feito e não era tão bem feito. E outra coisa, as coisas que eu estava ouvindo, se eu ouvia enquanto estava fazendo o trabalho, mais de um documentário, ou mais de, eu também não estava dando atenção suficiente para aquilo. Então, se eu ouvia mais de um, o segundo me fazia esquecer o primeiro que eu ouvi. Eu lembrava vagamente. No final, eu não conseguia nem mentalmente ter desenvolvido bem, e nem fazer as coisas que eu tinha que fazer bem. Então, Deus tem um plano, e ele diz o seguinte, em termos de trabalho, com isso daqui eu termino, tá? Em termos de trabalho, nós deveríamos ter em mente 3 coisas, em qualquer coisa que a gente esteja fazendo de trabalho, tá? Que é, como que eu posso fazer esse trabalho com menos movimento, economizando os movimentos, né? Então, eu vou, esqueci de fazer isso, venho aqui, pego mais uma coisa, vou para lá de novo, e eu estou gastando os movimentos. Então, para ser eficiente, mesmo numa fábrica, mesmo numa cozinha, as pessoas falam de se fazer as coisas com pensando em menos movimento que a gente pode fazer. Menos movimento, como que eu posso fazer em menos tempo e como que eu posso fazer melhor. 3 coisas. Interessante como tem tanto 3 nas coisas de Deus, né? De novo, como eu posso fazer com menos movimento o meu trabalho, como eu posso fazer em menos tempo e como eu posso fazer mais perfeitamente, aperfeiçoar a cada dia. E se nós fizermos isso em cada coisa que a gente faz, o Sr. White diz o seguinte, que se os nossos hábitos não forem lentos, mas a gente for ágil e diligente, nós podemos fazer em 5 horas o que outras pessoas levam 10 horas para fazer. Já pensaram? E nós vamos ter, se nós estamos economizando no nosso tempo e ao mesmo tempo aprendendo de Deus, nós podemos dedicar a outras coisas, quer seja a servir mais, a estudar mais a palavra de Deus, ou aquelas coisas que a gente não tem muito tempo que a gente quer fazer. Então, que Deus nos abençoe, que a gente aprenda e veja que as coisas de Deus, Ele nos tira a tristeza, a ansiedade, a depressão, todas essas coisas que estão desativando as pessoas hoje em dia. E Ele acrescenta para nós vida e vida em abundância. Amanhã eu quero falar para vocês de uma descoberta que eles fizeram com relação à capacidade mental, e eles descobriram que tem uma forma, né? E vocês vão ficar impressionados com o que é. De nós, em vez de perdermos e diminuirmos a capacidade mental, foi um estudo que eles fizeram na Harvard, uma faculdade muito famosa aqui nos Estados Unidos, que em vez de, com o tempo, você ir perdendo a capacidade mental, a memória, a capacidade de dirigir ou de fazer outras coisas, você pode não só manter, mas você pode continuar ganhando. E isso é muito impressionante. E o que acontece? Isso significa que, em vez de a gente ficar com Alzheimer, né, ou outra demência, nós podemos nos tornar os sábios, aqueles que podem ainda ajudar os que são mais jovens. Mas isso daí é para amanhã, tá bom, pessoal? Então, eu espero que nós possamos nos ver amanhã, estarmos juntos amanhã, aqueles que puderem estar presentes. Foi um prazer estar aqui com vocês. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, ainda quiser ficar um pouquinho mais, eu vou estar aqui com vocês, para aqueles que quiserem, tá bom? Agora eu vou só fazer uma oração para aqueles que quiserem sair, se alguém quiser ficar, terei prazer de responder qualquer coisa. Vamos fazer uma oração? Querido Senhor, nossa gratidão por que o Senhor nos dá. O que o Senhor nos dá é tão simples. O que o Senhor nos dá, em vez de nos distrair do Senhor, nos leva a amá-lo mais, a conhecê-lo melhor, a termos saúde, saúde física, mental, a estarmos fortes e dessa forma sermos um exemplo vivo da sua bondade, do seu amor e do seu plano. Os seus pensamentos, fala em Isaías 55, são muito mais elevados, muito mais altos do que os nossos. Senhor,
que nós não nos deixemos levar por nós mesmos, ou pelo que as pessoas dizem, mas que nós possamos tirar tempo para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer no nosso coração. Tira de nós as distrações, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que não permite que nós tenhamos comunhão com o Senhor e comunhão com nós mesmos, com os nossos pensamentos. Nós te pedimos essas graças em nome de Jesus. Amém. Gente, um prazer muito grande estar com vocês. Agora, por favor, façam audível que eu não consigo ler. Se tiver pergunta, eu não estou conseguindo ver todas. Ou então manda para a Daniele, quem sabe a Daniele possa ler e mandar para mim. Diga. Se não tiver nada, aí a gente pode liberar vocês. Eu gostaria de saber como faço para ter mais temperança. Muito bem, gostei dessa pergunta. Eu não sei se você está falando de temperança, porque a temperança, segundo o que o Espírito de Profecia diz, é nos abstermos das coisas ruins, né? E usarmos com moderação aquelas que são boas e apropriadas. Porque mesmo as que são boas, se a gente usa demais, né? É como eu estava falando, se eu estou vendo bons documentários, ou mesmo ouvindo bons sermões, mas eu estou ouvindo demais, eu não tenho a oportunidade de digerir aquilo que eu estou ingerindo. E o que acontece é que ele acumula e acaba não trazendo benefício, ele faz o contrário. Então, essa é a questão da temperança, né, de tudo que é demais. Então, a gente tem que ter cuidado, porque algumas pessoas falam assim, não, se for só um pouquinho de uma coisa ruim, mas não, isso já está excluído. Agora, você fez uma pergunta muito boa, e que eu vou responder amanhã vai ser o nosso tema, que vai ser o tema de autocontrole e livre-arbítrio, lembra? É o poder de decisão. Então, amanhã eu tenho várias dicas nesse sentido. Se você puder, espero que você possa estar aqui. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre... A gente tem muitos problemas de distrações, né? Eu tenho talvez um pezinho no TDAH, não sei, mas, assim, dificuldades de concentração, de foco, né? Porque a gente é tomado por celular, computador, sempre conectada. Eu estou sempre muito conectada. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de como melhorar esse aspecto. Essa é uma coisa muito difícil e não é só para você, não, viu? E, assim, TDAH, tem muita gente com TDAH agora, porque, na verdade, nossa, tem tanta coisa para falar disso. Na verdade, esses são sintomas, né, de uma vida agitada que a gente tem e de uma vida artificial. Se você colocar um animal preso, fechado por muito tempo, ele vai começar a ter, muitos deles começam a ter, não são todos, mas muitos deles começam a ter sintomas de hiperatividade. Os cavalos, por exemplo, eles começam a morder a parte da cerca onde eles estão, do lugarzinho que eles estão, né? E eles descobriram, um veterinário descobriu que se ele der Ritalina, que é um remédio para TDAH, que os cavalos ou os cachorros que têm outros começam a se morder mesmo, muitos começam a tirar o próprio pelo, né? Eles param de ter tudo isso. Mas o que ele diz? E aí alguém perguntou para ele assim, mas isso aí é remédio para TDAH. Como que pode? Ele falou, porque é a mesma coisa. Se nós estamos numa limitação que nós não estamos usando o nosso corpo, né? A gente precisa do exercício. E a gente está... o nosso cérebro está sendo bombardeado também, é exatamente isso. Você pode ou tirar o animal do quadradinho dele, né? E deixar que ele corra como cordeirinhos, digamos assim, né? A senhora West fala das crianças que até aos 8 anos, elas deviam ficar, 8, 10 anos, elas deviam ficar soltas como cordeirinho correndo pelo quintal. Por quê? Porque elas foram feitas para isso. A gente não está falando de criança, eu sei, né?
Mas é assim que elas desenvolvem os músculos que puxam os ossos e fazem com que esses ajudem a crescer. Então, esse exercício para as crianças, e funciona para nós também, elas desenvolvem os nossos músculos. Nós precisamos de atividade. Nós fomos feitos para trabalho no campo, para trabalho, né? E a gente está concentrado. Quanto exercício que a gente faz por dia? Então, o que a gente pode fazer com relação a essas coisas? Mais exercício físico, e não assim, se for necessário que se faça numa academia, né? Mas aquilo lá é a mesma coisa de dar para um ratinho, de dar uma rodinha para ele ficar circulando o tempo todo, né? Se ele está na jaulinha, e é só isso que ele tem, é melhor ele ter isso do que não ter nada. Mas o ideal seria que ele estivesse no ambiente natural dele. Então, andar mais, fazer mais exercício tanto quanto possível, tudo isso daí vai ajudar a gastar essa energia que a gente tem e que fica acumulada mesmo. Você falou das telas, você tem toda a razão. As telas, elas excitam anormalmente o nosso cérebro. E não só elas excitam o nosso cérebro, elas são feitas para a gente ficar, especialmente as mídias sociais, né? Para a gente ficar passando de uma coisa rápida para outra. A gente não para, não reflete, não pensa naquilo. É como se você estivesse comendo o tempo todo. Então, o que acontece? Você viu um post do Instagram. Você viu aquilo lá, gostou, foi bom demais, pode ser uma coisa maravilhosa. Aí você, pumba, depois daqueles minutinhos ou segundos, né, a gente passa para o próximo, que é uma outra coisa, que não tem nada a ver. Às vezes tem relação, né, mas a gente fica passando. O que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando a nossa atenção a não ter foco. Então, o que acontece? Para que nós aprendamos qualquer coisa, a gente precisa conseguir focar. Com esse treino que nós estamos fazendo, ou que está sendo feito a nós, né? É um treino de nós perdermos o foco. E isso vale para criança pequena, vale para jovem, vale para adulto e vale para a terceira idade. Porque as pessoas da terceira idade estão tão distraídas com o celular, com as telas, como os mais jovens. Porque tem mais tempo para isso também. Então, o que acontece? As mídias sociais, o que acontece é que nós estamos sendo, a nossa atenção está sendo vendida, eles chamam de economia da atenção. Então, o que acontece? Eles dizem o seguinte, enquanto o seu globo ocular estiver preso na tela, nós estamos ganhando dinheiro. E é verdade, é assim que funciona. É por isso que ele é feito para tomar o nosso tempo, para absorver o nosso tempo tanto que você não consiga sair das telas. Porque é muito difícil a gente fazer isso. A gente passa 2, 3, 4 horas e a gente nem percebe o tempo passar. E quando a gente sai de lá, a gente não está satisfeito. Aí vem todo aqueles sintomas, né, de, perdi meu tempo, isso, aquilo. Mas o que aconteceu? No processo, a nossa mente foi sendo levada a perder a capacidade de atenção, que é exatamente o TDAH, ou TDA, né? E aí, como o nosso corpo ficou paralisado, a gente tem também essa parte de que você precisa gastar energia. Então, tem gente que está sempre se mexendo. Por quê? Porque a nossa energia está acumulada. Então, são duas coisas. Eu vou falar para você o que eu fiz e que não é, assim, 100%. E eu sei que é uma coisa, assim, super, super difícil, tá? Eu tirei praticamente todas as mídias sociais, porque elas são... Você já assistiu O Dilema das Redes? O Dilema das Redes Sociais? Eu não sei se você assistiu, mas ele é da Netflix. Talvez você consiga, se você não tem, consiga alguém que possa ter, você pode assistir. Ali a gente vê, assistiu, né? Então, ali a gente vê que existe, que não é assim aleatório, não é você que tem pouca força de vontade, é que a coisa é feita para ser irresistível, assim como as comidas industrializadas, né, hiper palatable, são feitas para a gente não conseguir resistir, as telas são feitas, especialmente a mídia social, são feitas para serem irresistíveis, certo? Por quê? Porque eles estão ganhando dinheiro com esse tempo que você está lá. Se você quiser depois comentar a respeito disso, uma outra hora eu posso até comentar como que eles ganham dinheiro, mas o dilema das redes sociais mostra muito bem isso. Então, o que eles mesmos que trabalham lá
Um deles trabalhou no Facebook, trabalhou em várias outras coisas, e ele diz o seguinte: você não está lutando contra você mesmo, tem centenas de psicólogos, eles falam que você está lutando contra 1000 psicólogos que estudam a mente humana para saber como hackear o nosso cérebro, para saber como fazer a tentação tão irresistível que você não consiga sair dali. Então a gente tem que fazer? O que eu fiz? Eu eliminei as redes sociais. Eu não eliminei o WhatsApp, e eu não sei se é considerado rede social ou não, o YouTube. Mas todo o resto eu não tenho. A maioria eu nem peguei, né? E eu lembro que eu peguei, meu esposo instalou para mim um Instagram, porque alguém ia fazer uma live e tinha que ser no Instagram. Eu pedi para fazer outra forma, não fizeram. E pouco a pouco, aquela coisa ficou, até que eu falei, não, eu estou vendo que tá, sabe, vai chamando só para coisa boa. Não é questão do conteúdo, porque tá cheio de coisa ruim também. Mas se a gente só assistir coisa boa, ele não só está roubando o meu tempo hoje, como ele está roubando a minha capacidade de prestar atenção. Não só de prestar atenção, mas de estudar a palavra de Deus. Porque assim como a ficção, e essa é uma coisa que a gente não falou aqui, né? Toda leitura de ficção, todo filme de ficção, eles tiram a capacidade, o desejo e a capacidade de estudarmos e compreendermos a palavra de Deus. Então, o dano que eles estão nos causando é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, eu não tenho Facebook, não tenho TikTok, não tenho Instagram, não tenho, sei lá, quantos mais tiverem. Outra coisa que eu fiz, eu tirei o som do meu telefone, porque essa chamadinha que ele faz, cada vez que chega um WhatsApp, né, ou uma mensagem, ou seja lá o que for, cada vez que a gente recebe isso, ele toma parte do seu cérebro, tá? Ele cria uma ansiedade que a gente precisa ver, a gente vai imediatamente para ver. Então, e sabe como é que ele faz isso? Não interessa se a mensagem é boa ou ruim. Assim, o fato de que você foi lá e fez, e abriu, e pegou para abrir, antes mesmo de abrir, você recebe uma pequena dose interna de dopamina. Dopamina, o pessoal fala que é do prazer, né? Ele também dá prazer, mas na verdade, ele é um motivador, ele foi feito para a gente trabalhar, para motivar, para a gente ajudar a outra pessoa. E Satanás pegou esse aspecto, né, da gente, esse hormônio, e ele colocou para quê? Para tomar conta da gente. Então, eu estou falando para você o que eu fiz, tá? Eu tirei todas as redes sociais, com exceção dessas. Eu tirei o som, eu não tenho notificação. Então, se alguém, por isso eu falo, se você quiser falar comigo, você manda a mensagem e eu volto a falar com você. Porque quando eu checar a mensagem, porque eu checo a mensagem, aí eu fico no controle de quando eu estou checando a mensagem, que é difícil também, né? Porque a gente acaba tendo a tendência, e sem contar o tempo de dormir, porque ele toma o tempo de dormir, e ainda, então a gente deveria deixar o uso das telas algumas horas antes da gente dormir, a gente deveria fechar todas as telas, porque ele atrapalha alguns de dormir. Outros falam, eu não tenho problema nenhum, mas ele não deixa você chegar na parte mais profunda do seu sono. Então, a sua mente continua agitada. Então, especialmente para quem tem TDAH, ou tem uma inclinação para isso, essas coisas são muito maléficas. E assim, no sábado, eu desligo completamente, porque é o dia do sábado, né? E meu filho recentemente fez um jejum. Ele trabalha com computador, mas ele fez um jejum de tela, e você pode falar assim, colocar determinados horários para você. Então, deixa o telefone, tira as notificações, minha sugestão. Se você precisar, use mais o telefone para falar do que as comunicações, porque essas daí a gente acaba multiplicando. Então, são algumas dicas. E assim, para beneficiar você, mais natureza, e procure fazer algumas coisas que você goste. A gente não pode tirar e deixar vazio, porque aí os demônios voltam mais fortes, né? Então, procure fazer alguma coisa que você gosta, fazer caminhada, estar com os amigos, aprender alguma coisa nova, um tricô, um crochê, sei lá, né? Eu tô falando assim, pintura, seja o que for, tá bom? Então, são algumas dicas, e sim, se vocês têm crianças, os especialistas estão dizendo, não coloque nas mãos das crianças.
pelo menos, né? Pelo menos, até elas passarem a infância e a parte do juvenil, digamos assim, né? Da pré-adolescência. Existem outros que já falam até de 18 anos, mas isso é uma coisa muito complicada e que eu discuto mais com os pais. O tempo que ele toma de nós, veja que Jesus morreu para nos dar tempo de graça. E o que Satanás está fazendo é tomando o nosso tempo para que nós percamos a graça, o acesso à graça. Então, é muito sério. Ele está fazendo isso porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele está roubando o nosso tempo para roubar a nossa atenção, para roubar a nossa mente e para nos incapacitar de ouvir a voz de Deus, quer seja pela leitura ou quer seja Deus falando conosco, porque a gente está tão envolvido com isso. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Mais alguma coisa? Muito obrigada pelo carinho, pessoal. Muito grata. Então, olha, se tiver mais pergunta, é agora. Se não, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. Que Deus possa abençoá-los. E olha, que... Opa, alguém ia falando alguma coisa? Pode falar. Não ia falando não, né? Então, olha só, gente, que possa ser o ouvir e que possa ser o praticar. Espero que o dia de amanhã vocês coloquem, quando for fazer alguma coisa, lembre de procurar fazer com menos tempo, menos movimento e ver como você pode fazer melhor. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Obrigada. De nada.